Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Nós somos o podcast IVE, o IVE Podcast. Eu estou aqui entre amigos, gente que eu tenho no coração e são amigos de longa data. Nós estamos com o pastor Aguinaldo Batista Valadares, que é um grande amigo, e eu, secretário-geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Wesleyana. Está comigo e eu louvo a Deus pela vida dele. Nós vamos falar hoje sobre um bate-papo com a Secretaria-Geral de Educação Cristã. Está também comigo e faz parte da equipe fixa que ficará no podcast IVE, o pastor Elias Bastos. E eu gostaria já de deixar aqui uma oportunidade para vocês falarem de vocês um pouquinho nesse primeiro tempo. Fala um pouquinho da sua vida, pastor Aguinaldo, né? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Uma alegria, como o Coutinho disse, a gente já se conhece há um tempo, né? Somos ali da região sul-fluminense, da região da cidade de Volta Redonda. A minha experiência com a igreja cristã evangélica foi ali no ano de 94 e logo depois já ali conheci, porque você já estava no caminho ministerial ali em Minerlândia, alguns anos atrás, né? Depois fui para o Nordeste, a gente ficou um pouco distante um do outro, assim, fisicamente, mas sempre mantivemos contato. Me lembro de algumas vezes que eu vim ao Rio, fui à sua casa, comíamos uma carne em cima de uma pedra, assim, com batata frita. Nunca mais, rapaz. Era dias maravilhosos, né? E depois voltei ao Rio. No Rio continuamos juntos. Você sempre foi um parceiro do Centro de Publicações, escrevendo, participando das nossas conferências, dando as suas sugestões. E agora trabalhando junto na Secretaria-Geral de Educação, né? Para mim é um prazer, facilita muito te conhecer e acho que isso traz um benefício também para o desenvolvimento da nossa missão, né? Do trabalho que temos pela mão aí. Alegria. Amém, meu amigo. Eu tenho uma convicção e Deus falou ao meu coração que você é a pessoa certa para o lugar certo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pela nossa parceria, né, que nós temos. É bênção de Deus. Inclusive concorremos juntos, né, Secretaria-Geral. Nós dois somos a prova que você pode pleitear o mesmo cargo e depois somar forças para construir uma história, né? Mas eu fiquei muito feliz com a sua vitória e nós estamos juntos para somar. Eu orei a Deus, Deus, que seja o melhor. E Deus falou no meu coração que você, para esse momento, Deus vai te usar muito. Tenho essa convicção. Fico feliz, que Deus dê graça. Amém. Está conosco também outro amigo e ele vai fazer parte da equipe fixa aqui do IVE Podcast, vai estar comigo. Ele falou que eu vou falar mais, mas ele fala muito. Ele é bom de fala, né? Ele é bom de fala, né? Que é o pastor Elias Bastos, que é um amigo que participou conosco. O pastor Aguinaldo também participou do Assim Cremos, né? Fez parte da equipe do Assim Cremos, como também o pastor Elias Bastos. Fala um pouquinho de você. Né? O pastor Aguinaldo aqui foi muito generoso, ele falou até muito de mim aqui com ele, na história, né? Mas fala aí de você aí. Graças a Deus, pessoal. Tudo bem? Para mim é um prazer, Coutinho, estarmos juntos aqui mais uma vez, né? A gente já trabalhou em alguns projetos aí, o Assim Cremos, o Assim Somos e tantos outros. Para mim é um prazer estar aqui, pastor Aguinaldo, que é uma referência para todos nós. Uma alegria mesmo participar, grandes desafios, grandes mudanças, coisas boas acontecendo, expectativas novas. E eu creio que vai ser um tempo de bênção. E esse canal aqui é um instrumento maravilhoso para divulgar coisas boas, divulgar teologia, boa teologia, né? Eu sou um apaixonado pela teologia, sou um apaixonado pela teologia wesleyana. Aliás, o pessoal às vezes me chamam de Wesley, né? Wesley. É o Eli Wesley. Eu sou um pouco mais bonitinho, pelo menos diz minha esposa, né? Então vai ser um prazer trabalhar mais uma vez contigo e sei que a gente vai produzir grandes coisas aqui. O IVE Podcast tem duas vertentes, né? Uma área de formação teológica
e outra área de formação ministerial. Eu e o pastor Eli estaremos aqui tratando da área de formação teológica, falando de teologia, falando de Bíblia, tratando assuntos teológicos. E a área de formação ministerial será com o nosso amigo pastor Milton Júnior, com o aspirante Isaac, estarão aqui falando também no ID Podcast nessa vertente ministerial. E eu louvo a Deus por esse primeiro podcast, a gente fica nervoso. O pastor Aguinaldo é o mais experiente de nós aqui, né? Ele tem facilidade para falar com as câmeras e a gente fica meio tremendo, mas a ideia é que seja uma coisa bem assim, como nós almoçamos juntos, né? Como que nós estávamos conversando, batendo papo, a ideia é que seja uma coisa bem descontraída mesmo, né? Amém? E esse o podcast, ele surgiu do coração de Deus, transmitido ao coração do pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo, que nosso secretário-geral de Educação Cristã, fez o convite para que pudéssemos estar aqui, né, e trabalhando nessa área. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Aguinaldo. Nós vamos aqui já, nesse momento, que é um bate-papo sobre a Secretaria-Geral de Educação. Então, eu creio que o senhor que vai falar mais aqui é o senhor que vai falar hoje, né? Mas antes da gente conversar sobre a Secretaria-Geral de Educação, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a percepção que vocês tiveram do 11º Concílio Geral. Qual foi a percepção? E o pastor Aguinaldo, ele já trabalhou na logística do concílio, né? É o senhor que fez toda a logística. Fala um pouquinho como é que foi a experiência, tanto da logística como também do concílio em si, e depois o pastor Eli. Na verdade, assim, havia uma grande expectativa, né, Coutinho, a respeito desse concílio, né? Os 2 últimos concílios que nós tivemos, 2009 e 2015, nós tratamos de alguns temas, né, que mexeria com a estrutura mesmo da denominação, e foram concílios tensos, de grande responsabilidade para o superintendente geral conduzir, organizar, implantar as mudanças. E esse agora, ele era atípico, porque pela primeira vez nós estávamos tirando o concílio aqui do nosso centro de convenções no Rio de Janeiro, onde sempre aconteceram os nossos concílios gerais, desde que nós o adquirimos, e estávamos levando ele para um hotel, uma estrutura, né, totalmente diferente do que a gente sempre teve, fora dessa grande concentração de membros wesleyanos que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso aí já era uma mudança significativa. O fato colaborou muito, já digo de imediato, né? Porque nos levou para um território mais neutro, nos tirou de um lugar sobrecarregado de história, muitas das vezes marcada por tensões, né? Um ambiente tão comum a nós, a gente às vezes ficava tão à vontade nesse ambiente que chegava, às vezes, a ultrapassar algumas linhas, né? Então, foi muito favorável. Segundo lugar, também por causa da questão da delegação, né? Foi o primeiro concílio que nós teríamos uma delegação por representatividade e não por proporcionalidade. Isso mudava, né? Todos os delegados e membros até mesmo da igreja sabia que isso ia mudar a história, né, dos nossos concílios, porque até então o Estado do Rio, como disse, que tinha a maior concentração de membros, mandava 60% da delegação. E com isso ela tinha um poder de eleição muito grande em suas mãos, né? A cada 500 membros nós mandávamos 2 delegados, um leigo e um clérigo. Agora, com a representatividade, as regiões tinham igualdade na composição da delegação. Então, regiões pequenas, como o Nordeste, que nós temos 4.000 membros, tinham o desafio de mandar 40 delegados. E regiões grandes, como a primeira região com mais de 30.000 membros, também mandaria 40 delegados. Isso já havia uma expectativa que ia mudar, né, os nossos concílios, mudaria os nossos resultados também. Então, assim, era um concílio desafiador por causa dessas questões que envolvia muitas áreas que nós não sabíamos o resultado, por mais que nós cogitássemos, especulássemos, trabalhássemos e organizássemos. Mas houve um fato assim muito agradável
já no primeiro dia, né? Eu trabalhei ali no check-in e a gente viu a representação chegando de todas as regiões do Brasil e não demorou muito para a gente se sentir um só naquele lugar. Eu transitei ali entre aqueles que estavam presentes e parecia uma família que os filhos se espalharam, né, em muitos territórios, cidades e estados e estavam se encontrando ali naquele momento ali. Ali eu tive essa percepção que apesar da representatividade, não da proporcionalidade, nós continuávamos sendo um só. E durante o concílio foi isso que a gente percebeu, né? Quando a gente abraçou a causa dos nossos missionários e ofertamos, sabendo que eles são os nossos irmãos que estão no campo missionário, quando nós acolhemos propostas que tratavam não de regiões, mas de toda a denominação, e a gente via que não havia uma distinção se era um delegado da 4ª, da 5ª, da 6ª ou qualquer uma outra. A gente estava ali pensando na denominação, a partir da nossa história vivida com essa denominação. E quando a gente chegou ao final, né, nosso culto de encerramento, e a gente olhou para trás, para aquela semana, a palavra era Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, estamos saindo, não talvez com todos os resultados que nós esperávamos, mas convicto que Deus deu uma direção e os resultados eles vinham respaldados aí pela graça de Deus, que nos faria conviver com problemas depois, né? A graça ela não exclui, né, a adversidade que nós enfrentamos, né? A adversidade também é graça, né? É favor não merecido, que ela produz em nós uma experiência, um amadurecimento, traz para nós a responsabilidade de decisões diferentes no futuro. Mas para mim assim foi uma experiência extraordinária, né? Não só como organizador do concílio, mas também como delegado que em alguns momentos fez parte ali da fala para construir esse momento histórico, né? Amém. Pastor Eli, qual foi a sua percepção do concílio? Você esteve lá, né? Nós três delegados do concílio, né? Qual foi a sua percepção? E já também trazendo uma pergunta, o que muda neste concílio? O que mudou neste concílio, na opinião de vocês? Então, eu sou um apaixonado pela denominação, pela história, pela tradição wesleyana. Eu sou um apaixonado e um pesquisador também, pesquiso muito sobre concílios passados, não somente na história do metodismo, mas enfim. E aí eu tive uma oportunidade, isso para mim é uma bênção de Deus, eu tive uma oportunidade de participar de um momento de mudança, de transição. Então, para quem gosta de estudar, você fica às vezes de longe observando e vendo. E nesse caso eu também precisaria dar um testemunho muito interessante, que eu percebo isso na denominação. Embora a nossa denominação seja uma denominação bem conservadora, ela não tem medo de mudar. Se você perceber, as propostas vêm e ela não tem medo de mudar, ela muda. Alguns resistem, ok, isso faz parte, é natural. Só que tem um detalhe, né? Quando bate o martelo, você percebe unidade. Ok, briga, fala, não, eu não concordo, não, decidiu, orou, ok, vamos lá. É hora da gente tocar para frente. E esse concílio foi especial porque houve mudanças significativas. Mudança naquilo que já foi citado pelo pastor Aguinaldo, na composição do concílio, né? O concílio teve uma composição diferente. Aqui não vai uma palavra preconceituosa, mas uma palavra de que houve uma qualificação melhor, né, dos delegados, daqueles que estavam ali, e consequentemente uma participação melhor, pelo menos mais consciente daquilo que estava fazendo ali, sabia que estava no isso concílio. Começou até ali, né, na questão dos concílios regionais. Verdade. Porque regiões grandes, elas tinham a demanda de eleger um número grande de delegados, né? Então, pega uma primeira região que mandava 120 delegados para o concílio. Aí essa região agora se vê na necessidade de mandar 40. Então, houve uma seleção, né? Houve, então, uma escolha com pessoas mais habilitadas. Começou lá no regional, né? Você falou do desafio das regiões menores em mandar 40, aí eu pensei que o desafio das regiões maiores também em mandar 40, porque o desafio é o mesmo. É isso aí. Ou seja,
quem de nós vai representar a nossa região? Então isso é um desafio grande e foi superado, foi feito e foi alcançado e enviou delegados para aquele concílio. E muitas mudanças aconteceram. Essas mudanças mexem com o dia a dia das igrejas locais. E isso aí para mim eu gosto, como eu falei, um observador, eu gosto de ficar observando como vamos nos comportar. Porque isso vai desafiar todos nós, vai desafiar todos os pastores. Aliás, já está desafiando os secretários regionais de educação, eu, você, o geral que está aqui. Tentando ver umas férias em janeiro, né? A gente não tem férias, né? Tanto é que a gente está trabalhando aqui no meio de férias, porque isso vai desafiar todos nós, vai mexer com todo mundo. Então, foram grandes mudanças significativas em relação a departamentos, ministérios, essa coisa. Também outras esferas, por exemplo, modificação no próprio Assembleia Local da Igreja, se tornando reunião de membros e a figura do Conselho Fiscal dentro da Igreja. Então, isso é muito desafiador, mas eu acho que aponta um caminho muito interessante. Então, os resultados do concílio, em termos administrativos, para mim foi um avanço bastante grande, bastante significativo, embora isso traga desafio para todos nós. Como eu falei, eu gosto de observar isso. A igreja não teve medo de fazer isso, de comprar isso, essa ideia de modificar, de transformar, de mudar. Isso é bastante significativo. Por mais que alguém possa discordar de um sentido ou de outro, porque gostaria que fosse para aquela direção ou para outra direção, bater o martelo, somos wesleyanos, estamos debaixo desse grande guarda-chuva que é a nossa denominação e a gente está junto e vamos embora. Vamos nos submeter à vontade de Deus, o desejo de Deus, então vamos tocar o nosso barquinho aqui. Os concílios que estão no DNA metodista, né? A itinerância, o concílio, esse conceito, né? E é uma coisa interessante que na Igreja Metodista Wesleyana, os pastores ou os bispos não são donos da igreja. Perfeito. Né? Isso é muito bom, que haja essa até transição, mudanças, fazem bem para a Igreja do Senhor, né? E uma coisa interessante que é uma percepção do concílio, eu gostaria de colocar duas coisas que eu achei interessante. O primeiro, um canal de Deus, né, um meio de graça, que eu vi nesse concílio é a equipe de oração da irmã Ideusa. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Aquela preocupação com aquela primeira oração dela. Foi ali, tocante, sabe? Foi decisiva. Ali houve uma mudança de fato. Né? E o trabalho delas começou bem antes, né? Bem antes. 2 anos antes foi organizada uma equipe de intercessão, que eles tinham uma agenda de oração. As vigílias foram organizadas nos distritos, né? As manhãs com Deus. Então, quando ela e a sua equipe chegou ali, elas chegaram muito bem conscientes qual era o papel delas dentro do concílio, né? Aquelas guerreiras e guerreiros mesmo de oração. Foi mantida uma sala de oração o tempo todo, os obreiros ali orando, mantendo de joelho naquela sala. Foi um fator, né, diferenciado. Então, Aguinaldo, como eu falei, como observador e pesquisador, a gente vê em outros ambientes fora da nossa denominação, observa assim, as tensões que são normais, qualquer conselho geral vai trazer, a gente observa que a resistência, a questão do sentimento de guerra é muito presente. Por isso que eu faço esse destaque. Nós tínhamos posições contrárias. Houve votação, então tinha o debate, o contraditório, tinha tudo isso. Mas vamos orar? Isso aí. Vamos. Acabou. Decidiu, bateu o martelo, é isso, votou, acabou. Isso é uma coisa muito particular nossa. Afirmo em dizer isso, eu vejo isso por pesquisa, não é por uma questão que eu estou falando assim, tentando puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas é porque é verdade. A gente tem desafios enormes, mas bendito seja o Senhor pela nossa unidade. E é um desafio para a gente continuar mantendo essa unidade. É verdade. Um outro canal que eu falo, um meio de graça, um canal de bênção, eu vejo que foi a condução do bispo Jamil.
É impossível brigar com aquele homem, né? Foi uma lição para nós pastores, né? Aquilo foi como que você conduz um concílio. Aquilo ali tinha que ser filmado e dar uma aula, tinha que ser um curso de como conduzir uma reunião, um concílio. É verdade. Porque eu estou me lembrando aqui, às vezes, no meio tenso, de tanta coisa tensa, eu via ele falando, alguém vinha, né? Até às vezes fora de ordem o assunto, mas... Meu irmão, fala, meu irmão. E aí quebrava qualquer coisa. E não houve, né? Ninguém extrapolou, atravessou as linhas, né? Que onde passa a faltar o respeito, isso, onde é intransigente, onde é inconveniente. A maneira que ele conduziu foi conduzindo também a um respeito mútuo do plenário por ele, como ele respeitou o plenário também, né? Isso ajudou demais, né? E foi uma lição para nós pastores, de como sentar à mesa para presidir uma reunião, um ministério na nossa igreja, como administrar conflitos. Inclusive o IVE, né, o nosso Instituto Wesleyano de Educação, deve procurá-lo para poder compor um curso, né, de como gerir conflitos, como administrar conflitos. O pessoal chegava lá e querendo, né, e ele vinha com aquele jeitinho dele e tal, e conseguia, né, acabar com o conflito, né? E não dava para brigar com aquele homem, né? E quando ele vinha assim, depois ele discordava de alguma coisa que é natural, e aí ele entendia que o plenário estava certo, ele vinha, gente, me perdoa, vocês estavam certos. Esse respeito, né, pelo plenário foi muito importante. E uma pergunta para vocês, o que surpreendeu vocês nesse concílio? Qual foi a surpresa, o que te surpreendeu a cada um de vocês aqui? O que surpreendeu? Responde, Aguinaldo. Pode você, deixa eu ver se a sua foi a minha. A surpresa, eu acho, bom, pelo menos para mim, eu não posso dizer o contrário, a questão de que a gente experimentou uma não eleição de bispos à superintendência. E isso é surpresa, isso é um momento assim que a gente experimentou, que estamos experimentando, que isso é novidade para todos nós. Por mais que se falasse, né, nessa possibilidade que ela existia, mas, né, quando ela aconteceu, né? Existia a possibilidade. Então, claro, aliás, todos os bispos, todos os que estavam concorrendo ali sabiam que poderia isso acontecer, mas a gente, quando acontece, a gente fica assim, como que se lida com isso? Assim, eu sei que é dolorido, é doloroso para aqueles que não foram eleitos. Eu entendo isso e tenho a minha solidariedade em relação a isso. Mas também, por outro lado, como denominação, isso nos faz crescer, isso nos ajuda, isso demonstra a maturidade da igreja, demonstra que a igreja ela consegue passar por situações como essa, ainda mantendo a unidade, porque a reação dos bispos que não foram eleitos foi uma reação maravilhosa, no sentido de ficar ali, o bispo Caleb se portou, mas de forma tão maravilhosa, o bispo Geraldo depois pregando, trouxe uma palavra, então, meu Deus, é por isso que eu disse a respeito da minha paixão pela igreja, por mais que haja divergências, isso é ser wesleyano. Eu acrescentaria, Coutinho, como um fator surpresa, né, pelo menos na minha leitura, foi assim, a definição muito clara do plenário, né? O plenário ele foi uma demonstração do reflexo da nossa igreja, que ao mesmo tempo que é uma igreja conservadora, estabelecida sobre bases, né, que são bases inabaláveis, né? Ela também é uma igreja que está olhando para a necessidade de hoje e também decidida a construir o futuro. Esse foi um fator para mim, porque nós sempre fomos muito conservadores, né, nas nossas decisões. E quando eu comecei a fazer uma leitura já no primeiro dia, né, por exemplo, o plenário estava muito consciente em quem eles não iam votar, né? Então, a gente viu isso no primeiro pleito, né? No segundo escrutínio. Então, elegemos 2 bispos ali com votações expressivas e ali ficou claro
essa igreja está escolhendo esses 2 homens. E assim, é muito cedo ainda para fazer uma leitura, mas se a gente fizer uma leitura superficial, a característica desses 2 eleitos, né, no primeiro escrutínio é relacionamento. Né? São homens acessíveis, de relacionamento fácil, comunicáveis, abertos a diálogos. Não que os outros não fossem, eu estou falando de características predominantes. Né? Porque nós temos excelentes gestores, pastores maravilhosos que estavam em superintendências regionais, mas a gente está falando de características predominantes, não é? Onde você olha esses 2 que foram eleitos, eles estão sorrindo, eles estão entre pessoas, eles estão comunicando, né? Eles têm essa facilidade com a fala, e aí já demonstrou que o plenário, porque a diferença foi muito grande, né? De votos entre os que passaram primeiro, porque veio o segundo escrutínio, nós não elegemos ninguém, veio o terceiro também, no quarto que nós fomos escolher o terceiro bispo, né? Sim. E ali eu falei assim, esse plenário está com uma personalidade forte, ele tem uma definição, e aí até o final a gente viu isso. Depois na questão dos secretários, né? Porque às vezes nós deixamos passar despercebido a relevância das secretarias gerais e pensamos que elas nem têm os seus papéis. Às vezes a gente, né, chega... Qual é o papel da secretaria? A gente sabe que tem, mas o que isso interfere na minha vida como pastor, como membro de igreja, né? Porque a gente tinha membro e tinha pastores lá. E o plenário mostrou, não, nós estamos acompanhando, isso interfere na nossa vida, isso é importante para nós. E eu estou falando não porque houve uma mudança, mas porque a mudança ela foi um sinal de quem lê, de quem está olhando, de quem está observando. Isso não tem a ver com o melhor, né, e nem pior. A minha leitura eu faço isso. É a escolha, sim, por uma busca de um crescimento, de uma evolução, né, olhando para o futuro, porque acredito que o que a gente viveu ali tem mais a ver com o futuro do que com o passado. Sim. O plenário olhou para o futuro e disse, esse é o perfil, né, do candidato que eu vou votar nele. Isso foi um fator para mim muito surpreendente, porque a gente sabe disso, né? Por mais que a gente ouvia falar de mudanças, a gente sempre voltava àquela questão, não, mas a igreja é muito conservadora, né? Que os bispos, geralmente, eles vêm dos secretariados gerais, os secretários gerais têm mais possibilidade de entrar para o bispado, e nenhum dos 2 secretários gerais que estavam concorrendo ao bispado entrou de imediato, né? Ao contrário, entrou um pastor de igreja local, 2 pastores de igreja local, né? Então, assim, esse foi um fator surpresa para mim já no primeiro... Aí depois as reações do plenário, né? Por exemplo, era jovem tentando segurar a estrutura antiga, eram obreiros maduros olhando para o futuro e dizendo, não, tem que mudar mesmo, né? E aí foi uma avalanche de surpresas, mas assim, no decorrer. Isso que eu acho que é característica conservadora da igreja. Porque às vezes as pessoas têm um equívoco de imaginar que o sujeito conservador é o sujeito de museu. Na verdade não é. O sujeito conservador é o sujeito que ele quer avançar, mas ele quer avançar em cima de bases que foram estabelecidas. Então ele avança, mas ele avança de princípios, né? Como assim, para a gente definir por uma metáfora, o conservador vai reformar uma casa, ele reforma, ele quebra as paredes, mas ele mantém as colunas. O sujeito progressista, ele destrói tudo e começa tudo de novo. Fala assim, isso aqui não serve, eu quero outra nova. Então, às vezes cabe a ideia de derrubar tudo mesmo. Mas às vezes também cabe a ideia da reforma, manter as bases. Nossa igreja muitas vezes escolhe de manter as bases, mas ela quer avançar. Então, isso que o pastor Aguinaldo observou, ou seja, uma igreja que tem vozes, até de juventude, que deseja segurar a igreja, mas na verdade ele quer avançar também. Ele está preocupado, né? Ele está preocupado, ele falou assim, mas vai derrubar essa coluna aqui, não pode e tal. Então, isso foi muito bacana. Uma fala do Mateus, né? Mateus Coelho, ele falou, olha... Foi. E é um jovem pastor, ele falou, olha, a minha preocupação
é que nós estamos tirando o poder, né, dos membros da igreja, da Assembleia, e a gente está transferindo isso tudo para o clérigo, né? Um jovem. Você tem como pontuar isso como negativo? Não, é um jovem maduro. Ou não pode, né? Ele quer mudanças, mas ele é a favor do equilíbrio, né? Sim. Ele está olhando, as coisas estão balanceadas, elas estão equilibradas. O medo é que essa mudança que vem para flexibilizar, no caso dos ministérios, possam ser usadas, mal usadas, né? Como uma faca, que é uma ferramenta que você pode usar para cortar uma carne, mas você pode usar para machucar uma pessoa. Perfeito, foi um recado bem dado. Ou seja, olha, ok, vai mudar, ok, mas veja lá, né? Veja lá o que vai ser feito, porque existem pessoas preocupadas. Então, isso eu acho uma igreja conservadora no bom sentido, porque às vezes há uma ideia negativa do conservadorismo quando não deveria ser. O conservadorismo ele pode ser visto como algo bom, se for entendido de que ele quer crescer em cima de bases sólidas, ele quer avançar, ele quer ir para frente. Eu acho que por isso que eu sou apaixonado por essa igreja. Gosto dela. Muito bom. Amém. Agora vamos falar especificamente sobre a Secretaria-Geral de Educação Cristã. E, pastor Aguinaldo, a impressão que eu tive é que você estava muito seguro, né? Eu pelo menos não vi você como alguém que, aquela surpresa. Eu vi que você estava seguro. Eu creio que Deus já tinha falado algo ao teu coração. Mas a pergunta é, como que você recebeu, assim, pessoalmente você recebeu a sua eleição para a secretaria, ou uma impressão minha que você estava seguro e não estava? Como que você poderia falar? Não sei se também o Eli quer falar alguma coisa em relação a isso. Essa pergunta, assim, que deu a impressão que você estava pronto. Isso. Porque a impressão nossa, a gente tinha um plano. Você tinha pensado, se eu for, eu vou por esse caminho, por esse. Exatamente. Se eu for, eu tenho um caminho. Podem acreditar que eu não tinha um plano, e a minha tranquilidade, que talvez tenha sido interpretada por segurança, é porque eu me realizo na igreja local, pastor Coutinho. A igreja local, ela tem um espaço, um significado muito grande na minha vida, né? É tanto que a Igreja Central de Petrópolis hoje é a terceira igreja que eu estou pastoreando em 19 anos de ministério, né? Você também não foi um pastor. Você está na segunda, né? Na segunda. E o Eli também não. Eli não foi. Você está na primeira, né? Nós somos exceções, não é verdade? Somos exceções aí, né? 15 anos, dia 7 de janeiro de 2022, 15 anos de metodista entrando em Casa de Pedra. Olha aí. Deu 13 anos na mesma igreja. Então, eu passei meus últimos 10 anos na mesma igreja. E essas são características de pessoas que elas não se realizam no cargo, né, mas sim na comunidade onde ela está inserida e nos projetos locais, né? Então, apesar assim de saber da possibilidade de concorrer, e se concorre tem possibilidade de ser eleito, né? Se eu não fosse, era indiferente para mim, porque eu continuaria na minha igreja local, né? E eu tenho projetos para a igreja local. Isso me gerou uma tranquilidade que talvez tenha sido interpretado como uma segurança, né? Agora, se você me perguntar assim, quando você começou a pensar que, caso eleito, tinha uma responsabilidade de compor uma secretaria? E eu quero aqui destacar a grandeza do pastor Ronaldo Cableira, né? É um homem de Deus fantástico, né? E ele me chamou no dia da eleição de manhã, ele me chamou, falou: olha, o conselho ontem à noite definiu as chapas das secretarias, né? A composição de quem concorreria, e apesar da Secretaria de Educação vir com nomes muito fortes, né? A secretaria que ela está vindo uma composição de candidatos muito forte, eu acho que você é o que tem mais possibilidade de ser eleito. E ele até falou comigo, estou quebrando aqui uma ética, um protocolo, porque você precisaria saber no momento, mas eu achei justo compartilhar, que nós andamos juntos nos últimos 6 anos, né? E falou, e caso eleito, que eu acho que você tem muita chance de ser eleito, pode contar comigo para uma transição suave, tranquila e tal. Eu falei, devo estar concorrendo, porque até concorrer
né? Você concorreu, sabe disso. A gente chega lá sem saber se vai concorrer. E havia aquela questão de que aqueles que não fossem bispo, eles podiam concorrer às secretarias. Havia a questão de também aqueles que já eram secretários voltar para concorrer. Aí ele falou, eu falei sim, tem a possibilidade, né? Mas essa talvez, né, pastor Coutinho, seja uma característica minha, entendeu? Eu me reposiciono muito rápido. Eu tenho essa facilidade de virar página, de me reposicionar e dizer assim, isso aqui é para mim, então eu preciso agora me posicionar. Entendeu? Isso é uma coisa boa, porque eu falo com Eli sobre o Senhor dos Anéis, né? E o personagem do Sméagol que pegou o anel, fica meio precioso. Tem gente que fica assim, né? Com cargo, com meu precioso. E aquilo vai destruindo ele, né? Vai destruindo, porque simboliza o poder. Ele definha, né, com aquilo, né? E até o final ele está ali, né? Ele sabe que aquilo está... Até que vira uma guerra dentro dele, né? Isso simboliza aquela pessoa que se agarra ao poder e não quer largar. Entendeu? Então, assim, eu acho interessante isso, saber se reposicionar, né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender e é muito interessante essa sua palavra, né? Assim, a nossa igreja, ela possibilita muito essa cultura, né? Porque, como você disse, né, ela não tem dono. Você vai para um concílio desse, quem era bispo pode voltar não sendo mais, quem era secretário pode voltar não sendo mais. A gente vai para um concílio regional de 2 em 2 anos, a igreja que a gente pastoreou, a gente pode voltar não pastoreando mais. Não tem por que nós criarmos, né, a cultura de eternizar quem somos ou o cargo que temos, porque a igreja ela não te dá margem para essa, mas está em nós, né? Está em nós, às vezes, se apegar. E aí, quando eu fui eleito, assim, alguém até brincou comigo que logo depois da minha eleição, eu já me vesti de secretário-geral e fui para o plenário brigar pela minha pasta, entendeu? Assim, nem tinha tomado posse ainda e eu já estava lá. Não, o Gessel tem que ficar dentro da Secretaria-Geral de Educação, não, os 11 ministérios precisa ser um caminho da igreja e tal. Porque ali eu falei assim, agora, se eu não entro na briga, sou eu que vou ter que depois carregar os resultados. Coisa, um negócio, né? Ele colocou a roupa de secretário, né? Você se reposicionou. Então, isso aí, um negócio que o pessoal de casa não sabe, né? Ele foi eleito, passou talvez umas 3, 4 horas, ele já montou um grupo e já mandou secretário regionais, né? Na sala tal, 7 horas, vamos conversar um pouco. Então... Era no outro dia. Para você ter uma ideia, uns 10 dias depois do concílio, o pastor Ronaldo falou, olha, tem um grupo de secretários regionais, se você quiser, eu coloco você lá dentro do grupo, se achar que é a hora. Eu falei, pastor, me desculpa, mas... Porque eu pedi autorização a ele para fazer essa reunião lá, né? Eu fui eleito num dia, marquei, eu falei, não, pode marcar. E para mim marcar eu tive que fazer o gruro, não saber que ele existia. Mas no outro dia eu já estava junto com os secretários regionais. Pessoal, 7 horas da manhã. 7 horas, não tinha outro horário não. Não tinha. Tranquilo. Doutor Guinaldo, você é meu amigo. Você tem, assim, a gente reconhece a sua vida como um gestor. Eu sei que você é um pastor, você tem um chamado pastoral, gosta de cuidar de pessoas, mas é inegável que você é um gestor, né? Quais são, assim, os critérios para você escolher uma equipe para trabalhar com você? Como é que funciona isso? Como que você tem essa... Você é um gestor mesmo? Você se considera um gestor? Ou é só a gente que olha para você e vê você? Não sei se o Eli também quer completar alguma coisa nessa pergunta. Não, perfeito. Quais são os critérios aí que... Você é um gestor? Você se sente um gestor? Eu sei que você vai falar que você é um pastor. Né? Não, mas me sinto um gestor também, né? A gente tem características que elas vão te convencendo, né? Ainda que você não lutou, elas vêm. E isso foi muito interessante, porque eu falo pouco sobre isso, mas eu estava numa conferência uma vez e estava sendo falado sobre o dom do governo, né?
E no final aquele preletor chamou à frente pessoas que ele ia ministrar naquela noite, que desejavam ter governos, que Deus daria a eles áreas a serem cuidadas. E eu fui lá, fui sincero com Deus aquele dia, falei, eu quero porque a gestão ela é um fator predominante hoje em todas as áreas da nossa vida, né? É gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de recursos, e Deus me deu a graça daquele dia de receber. Então eu não tenho problema em dizer que esse é um dos meus chamados e esse é um dos dons que Deus me deu. Nos últimos 10 anos, né, para você ter uma ideia, eu assumi o Centro de Publicações. Você conhece a história, é amigo, você também sempre foi. Ele funcionava nos fundos de uma igreja e se limitava ao funcionamento de 3 pessoas, que muitas das vezes fazia tudo dentro desse órgão, que é importante. Né? Materiais na época eram impressos em preto e branco, tudo que nós produzíamos era muito temporal, né? Então eu tive a graça nesses últimos 12 anos agora de transicionar o CP, tirando ele dos fundos da igreja, organizando, ganhamos 3 prêmios, né? Areté, concorrendo com editoras grandes do Brasil, num cenário, né, cristão evangélico. Agora mesmo, né, deixei o CP, a presidência dele, nós deixamos um galpão construído, né, de 500 metros quadrados, num terreno muito favorecido, com uma estrutura para depósito, né? Não conseguimos fazer o acabamento por causa da pandemia, né? 2 anos praticamente das igrejas paradas, né? Quase 2 anos, igrejas paradas, templos fechados, atrapalhou, mas o imóvel está lá, todo coberto, já na fase de acabamento. A igreja de Mantiqueira, né, que eu assumi, né, era uma igreja que tinha uma história tremenda. Ela é de 67, mas confinada a um templo, né, construída quando eu assumi, 25 anos atrás, que não havia passado por reforma. Construímos um prédio educacional, criamos os auditórios geracionais, montamos equipe pastoral, saímos, né, crescemos 6 vezes mais do que nós estávamos lá, em áreas financeiras, mais do que isso ainda. E então, assim, e na minha vida pessoal, eu vim do Nordeste, se eu quisesse almoçar, eu tinha que ir para sua casa, comer carne com batata frita. Porque 8 anos no Nordeste eu não consegui comprar 1 metro quadrado, eu era um pastor missionário, não era o meu foco ali. Mas vim nos últimos 10 anos, né, a minha vida pessoal também foi ricamente abençoada. Então, assim, isso são fatos que você olha e diz assim, Deus foi gracioso comigo e me deu esse dom de governo. E isso, pastor Coutinho, foi decisivo para que eu pudesse aceitar concorrer à Secretaria-Geral de Educação. Estou falando com um secretário regional, 2 secretários regionais. Nos últimos anos, as nossas eleições, né, para secretarias regionais em geral, na Secretaria-Geral de Educação, Regional de Educação, foram muito pautadas em educadores, teólogos, historiadores, e eu tiro o chapéu, a Secretaria de Educação precisa ter esses homens ocupando essas pastas, eu não tenho dúvida disso, mas eu entendi que esse era um momento que, se nós quiséssemos romper, nós precisávamos ver a Secretaria-Geral de Educação como uma pasta que a característica predominante do secretário tinha que ser gestão. Eu não estou dizendo que eu sou o gestor, eu tenho consciência dos meus erros, eu tenho consciência que eu preciso de uma equipe trabalhando comigo, inclusive em algumas áreas que eu tenho falha, não sou boa nela, e por isso eu trago pessoas mesmo. Quem me conhece sabe, meu secretário de finanças, né, que é o gerente de finanças do CP, está comigo há 9 anos, Fernandinho, que é gestor de conteúdo, está comigo há 8 anos ou mais. Então, eu sei que eu preciso me cercar dessas pessoas. Então, eu não sou o gestor, mas eu procuro me cercar disso. E a Secretaria-Geral, nos últimos anos, ela vem se tornando muito uma secretaria de eventos. E eu acho que isso tem limitado os educadores que nós temos elegido para esses cargos. Tem limitado os teólogos, porque
os eventos têm consumido toda a pasta e não dá oportunidade a eles para poder exercerem a sua habilidade com a educação, com a pedagogia, a teologia. E eu penso que o meu maior papel hoje na Secretaria-Geral de Educação é gerir essas pastas para que cada um esteja nos seus devidos papéis. Eu não sou um teólogo, mas eu busquei você para coordenar a área de teologia do nosso Instituto Wesleyano de Educação, né? Eu não sou um cara forte na área de formação ministerial. Busquei, então, o Newton Júnior. Eu não sou um cara para rever conteúdo teológico. Busquei o pastor Eli para ser o coordenador geral de conteúdo de toda a pasta da educação. Então, assim, eu acho que o meu maior papel passa por essa afinidade com a gestão, de olhar para a Secretaria-Geral e dar a cada um a oportunidade de desempenhar aquilo que eles são bons de fazer, entendeu? Se eu conseguir isso nesse sexênio, eu vou estar feliz da vida e vou sempre atribuir toda a honra, glória ao Senhor, porque o mérito é dele, né? Quando eu cheguei na Wesleyana, eu não tinha nada de nada, me sobrou só um nome e os estragos que eu vivi no último ano. Então, tudo que eu tenho hoje não é meu, né? O Senhor acrescentou a minha vida, é dele. Então, todo sucesso, a glória sempre vai ser dele também. Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Eu vejo a sua correria, você é uma pessoa de correria. Assim, quando eu falo correria, por favor, entenda. É uma pessoa de dinâmica. Eu acho que a palavra dinâmica, ela cabe legal aí. Como é que você consegue? Eu vejo que você tem um cuidado com a sua vida devocional. E eu tenho falado com algumas pessoas, e eu até aprendi que fofoca reversa a gente pode fazer, né? Por trás. É santa, né? Fofoca reversa. E, assim, eu tenho visto o seu crescimento, né? Por exemplo, você se tornou hoje na Wesleyana, você fala que não é teólogo, mas você é um dos especialistas em eclesiologia, né? Da nossa igreja. Eu, particularmente, não sei se o pastor Eli vai concordar, sim. Né? Você é um especialista em eclesiologia. Alguém que vai conversar de igreja contemporânea, igreja, você, para mim, é um nome que eu daria, como eu daria do Eli, para falar sobre o Wesley, sobre o metodismo, Wesley, né? Como é que você consegue, com essa agitação, né, das várias coisas que você tem para fazer, e ainda consegue ter a sua vida devocional, que eu sei que você tem. Você também tem trabalhado com treinamento, eu vejo você no Instagram, né, fazendo... como é que você consegue essas atividades? Como é que é a tua disciplina? Na verdade, assim, eu sou contra o ativismo, né? Ele faz muito mal. Ele te destrói, ele te adoece. Eu sou contra o ativismo. Quem me conhece sabe que eu não tenho uma vida que pode ser classificada como ativista, né? Mas eu sei de uma demanda. Você estava falando, eu me lembrei, pastor Coutinho, quando eu fui para o Nordeste, eu assumi uma igreja de 22 membros. Era uma igreja muito pequena. E eu sempre tive uma vida muito agitada. Aliás, eu fugi, né, para o Nordeste para me fugir do trabalho dessa carga que eu tinha, né? E quando eu cheguei lá, me vi com 22 membros e sem muita coisa para fazer. Eu falei, vou fazer uma faculdade. Eu me lembro que eu estava na secretaria da faculdade, na Avenida Norte, ali em Recife, e aí a secretária me deu a carga horária do curso que eu ia fazer, que era comunicação. Eu sempre tive uma deficiência nessa área, né? Eu me expresso, mas não me expresso bem, né? Não tem muita qualidade na minha expressão. E aí eu falei, vou fazer comunicação, vai me ajudar, eu preciso corrigir isso e tal. E quando eu vi a carga horária, eu falei, pô, se eu dedicar essa carga horária aqui a estudar sobre igreja, que é o meu negócio, pô, eu vou ganhar muito mais. Pô, qual que é o negócio da escola? É fazer cerveja. O negócio da Coca-Cola, fazer refrigerante, da Volkswagen, fazer carro. Meu negócio é o quê? Meu negócio é a igreja, pô. Então eu tenho que estudar sobre igreja. E foi aonde eu comecei, então, né, a ler. Eu tenho muitos livros sobre igreja, são os que eu mais leio. Os que não estão ligados diretamente à igreja estão ligados indiretamente. Eu estou lendo um livro fantástico agora, Em Busca de Timóteo.
que é um livro que ele trata do voluntariado, talvez o livro que mais possa contribuir na área do voluntariado para os dias atuais, apesar do tema não estar... Mas ou ele está ligado diretamente à igreja, né? Ontem uma missionária, faz parte da minha equipe pastoral, ela postou lá que começou a ler um livro, Igreja Irresistível, que ela ganhou de fulano de tal, sugestão do pastor Aguinaldo, né? Então eu estou sempre sugerindo livros e eu estou sempre também... Aí eu falei, eu preciso estudar sobre isso. E comecei a estudar, visitar igrejas, congressos. Eu me lembro algumas vezes que eu botava uma mochila nas costas, e às vezes de bermuda, o Nordeste é muito calor, eu ficava 3, 4 dias, às vezes estudando. Fui para Belo Horizonte uma vez estudar os fenômenos da igreja, né, da grande BH, porque não tem como negar, né, numa década surgiu tantas igrejas exponenciais. Eu fui para lá, fiquei uma semana com prancheta na mão, não tinha nem bloco de anotação, entendeu? Entrando na Lagoinha, Batista Getsemane, Batista da Contagem, IBCBH, e eu ia... eu conto, o pessoal ri, que lá na Getsemane o cara fez o apelo, aí eu virei para a Neide e falei, filha, ou eu ou você vai ter que aceitar Jesus de novo, porque eu quero saber o que eles vão fazer com essa turma aí, porque nós estamos pecando aí, a gente ganha, mas não consegue consolidar, e eu quero saber o que eles fazem. Ela falou, eu não vou, falei, então eu vou ter que ir, né? E o cara fez o apelo, eu fui para lá e chegou um camarada com um coletezinho vermelho perto de mim, botou a mão no meu ombro, que bom que você tomou a decisão mais importante da sua vida, acompanhou e tudo ali, eu ali, né? Falei, pô, eu vou ter que falar com esse cara, né? E aí orou, né? Aquela confissão de pecado. E aí falou, agora vocês acompanham essa equipe de colete vermelho, né? Que eles prepararam uma sala para você. Aí quando eu estava indo, o consolidador que estava do meu lado, ele virou e falou assim, é a primeira vez que você tem a experiência de aceitar Jesus. Olha, agora não tem jeito, eu vou ter que confessar meu pecado, né? Falei, meu amigo, você me perdoe, eu sou até um pastor de uma igreja local. Eu estou aqui para saber o que você vai fazer com essa turma aí, pô. Eu quero aprender com vocês, são uma igreja que cresceram, são uma igreja relevante, BH, então... E aí foi surgindo, entendeu? Essa paixão pela igreja, eu sou apaixonado pela igreja, essa paixão por querer fazer com que o meu ministério ele possa ser um ministério abençoador na vida de pessoas, né? Frutífero. E aí eu fui me envolvendo, né, com essa área de igreja, e hoje é o que eu falo, né? Eu sou muito a favor de pastores de área. Nos últimos anos eu venho investindo nessa área, e uma das coisas que me faz investir nela é porque eu penso que você precisa encontrar o seu lugar na igreja. Então, assim, eu tenho consciência, não sou um teólogo, eu formei no Ser Forte, né? Antigo Ser Forte já. Antigo Ser Forte. Isso aí. O Antigo Ser Forte, eu formei no Antigo Ser Forte, dirigi 2 polos, não, deixa eu voltar aqui e me corrigir, dirigi 3 polos do Ser Forte, abri 2, né, e dirigi esses 2, e até o ano passado dirigi um outro polo também. Então fui diretor de 3 polos, mas não me considero, não é falsa modéstia nem nada. Todos os meus papéis dentro desses polos foram na área de gestão, né, direção. Mas hoje eu me vejo aí, né, com esse desafio imenso de falar para uma igreja que tem o desafio de romper em muitas áreas. Nós estamos aqui, né, tem um pastor Newton Júnior está aqui, Douglas, Patrícia, estão aqui na equipe técnica conosco. Como é que nós estamos no nosso horário aí, gente? Já extravasamos tudo? Às 5, né? Nós temos mais alguns minutos, né? Pastor Eli, você quer fazer alguma pergunta, pastor Aguinaldo? Eu quero passar por um momento de a gente falar de ministérios. Eu não sei se vai ser os 5 minutos ou teremos mais, mas eu queria falar um pouquinho sobre ministérios. Mas tem alguma pergunta para fazer, meu amigo? Não, vamos falar de ministérios, porque perguntas eu tenho um monte, né? Mas é sobre a secretaria. Vamos conversar sobre ministérios. Vamos conversar para a gente poder... Isso. Eu ouvi uma pessoa criticar, justamente o que foi falado, né, pelo nosso irmão Mateus, que você tinha falado, sobre a questão dos ministérios e o perigo de pastores, né,
não fazer como se diz, não trabalhar a questão da liderança. Então é o pastor que vai pegar a nora, o filho, vai colocar em liderança e vai tentar manipular. Esse é um perigo, né? Uma possibilidade. Eu entendo o ministério que é uma possibilidade da gente ter uma dinâmica mais flexível em relação à igreja. Porque, por exemplo, eu fico imaginando o pastor Aguinaldo na Central de Petrópolis. Você fazia eleição, se fosse departamento, 5 departamentos. Para o pastor Aguinaldo é fácil conseguir 15 pessoas para concorrer. Mas na minha igreja já não é tão fácil. Porque eu tenho que hoje, para 5 departamentos, se fosse departamento, achar 3 pessoas para cada departamento, para concorrer. E eu vejo que as pessoas hoje, eu não sei se é uma realidade lá da minha igreja local ou se tem sido geral, uma dificuldade de liderança, né? Ou pelo menos de uma quantidade de pessoas para fazer. Então eu vejo que o ministério, embora tenha muito mais coisas do que apenas a questão da liderança, mas a gente está falando da liderança, eu vejo que é uma oportunidade da gente poder crescer, ficar mais flexível. Eu sei que o pastor Aguinaldo tem estudado sobre a questão do ministério. Poderia falar um pouquinho para a gente, pastor Aguinaldo, sobre os ministérios e por que ministérios? Então, essa questão dos ministérios, né, depois que eu fui eleito a secretário-geral, eu perguntei assim, qual que é o projeto, né, o planejamento para essa transição? E não havia. Né? Então, a Comissão Legislação, ela deve ter debatido, eu não sou, você foi, né? Fui. Foi membro da Comissão de Legislação, deve ter debatido e chegou, né, a um denominador comum que chegou uma hora e nós tínhamos que escolher entre departamento e ministério, porque os ministérios, eles foram aprovados no ano de 2015, o Concílio de 2015 foi aprovado, inclusive veio uma lista dos ministérios que as igrejas deveriam procurar implantar, desenvolver na sua igreja local. E aí quando eu vi que não havia um planejamento, eu falei, nós precisamos criar esse caminho de como será essa transição. As lideranças distritais, elas estão desaparecendo, né, nessa nova proposta. Mas como que a regional vai chegar até a igreja local? Quais são as diretrizes, os princípios norteadores, a composição dos ministérios, né? Então veio uma avalanche de perguntas e eu, no concílio, como coordenador, eu não tive como pensar nisso, mas voltei já desafiado a pensar. Uma das coisas que a gente precisa ter plena convicção que a nossa ausência de líderes na igreja local, pastor Coutinho, está relacionada ao preparo de liderança, né? Então, assim, líderes é uma expressão, né, forte, mas ela é comum nesses ambientes de formação de líderes. Líderes você não encontra em prateleiras, que quando você precisa vai lá e pega. Líderes você desenvolve, você discipula, então eu hoje, como secretário-geral de Educação, vou dizer que o maior desafio do CEFORTE, né, que é o nosso Instituto Wesleyano de Educação, o maior desafio do IVE não é a formação de pastores. Ela também é uma, mas o nosso maior desafio é a formação de líderes para a igreja local. Porque eu acredito que nós vamos viver daqui para frente uma onda muito intensa do sacerdócio universal, porque esse modelo que existe nele, a escassez de líder, ele é resultado da centralidade ministerial no pastor, que nós sabemos que não é bíblico. Então, se precisa de alguém para expulsar um demônio, a gente virou quase que aquele cara da igreja católica que vai chamar o padre para exorcizar o endemoniado, né? Mas ele não descobre, né, por exemplo, nas escrituras que foi dado a ele a autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Nós estamos numa igreja hoje que quando alguém está enfermo, chama o pastor, leva para o pastor orar. E eu estou citando exemplos claros aqui porque isso evidenciou em todas as áreas da igreja. O que se espera numa igreja local é que o pastor ele exerça todos os ministérios de uma igreja local. E a gente sabe que a igreja não surgiu, né, sobre essas bases, sobre esses princípios. Então, assim,
Nós vamos viver daqui para frente, porque eu acredito muito, ouvi uma vez o pastor Gesiel Gomes ministrar sobre isso, é um grande apologeta, um grande, né, comentarista bíblico, ele dizendo que a igreja que Cristo vai buscar, ela terá muitas semelhanças com a igreja que ele formou, né? Essa igreja do primeiro século. E eu acredito nisso também, que nós estamos caminhando para que cada cristão ele se torne um ministro no reino de Deus, ele descubra o seu papel. Mas é a igreja que ativa esses cristãos em seus ministérios. É a igreja que dá a ferramenta a eles. E nós tivemos um ganho grande com a pandemia, que nos deu as plataformas digitais, que nos possibilita a Secretaria-Geral e Regional de entrar dentro dessas igrejas, numa sala de aula onde ela possa reunir 5 ou 10 diáconos, uma liderança que tenha 5 coordenadores ou tenha 50 líderes de ministério e dizer, olha, aqui está uma proposta de formação, é para esse lugar que nós estamos indo, é esse o seu papel como líder, né? E aí quando nós fazemos isso, eu penso que nós vamos definir o futuro da igreja. Então o nosso maior papel como IVE não é formar pastores, mas é formar uma liderança para a igreja local, porque quando você fala dessa dificuldade, talvez, que o pastor da igreja local tenha, e com isso ele nomeie quem está mais perto dele. Quem está falando da filha, da esposa, né, do sobrinho, não é porque esse pastor é mau caráter e vai botar o cara lá para ganhar, porque ninguém ganha nesses ministérios, não, pô. Não, essas pessoas não são remuneradas. Não é o trenzinho da alegria que são formados dentro das nossas instituições governamentais, não, pô. Por que ele põe? Porque muitas das vezes essas são as pessoas que estão mais perto deles. E aí quando eles pensam em alguém, logo vem a sua memória, meu filho tem habilidade para isso, não, minha esposa pode exercer isso, não, meu sobrinho, porque é o círculo de convivência. Então o nosso desafio com esse pastor que tem essa responsabilidade maior, depois desse 11º concílio, a responsabilidade é maior, porque ele agora não pode terceirizar a sua responsabilidade. A responsabilidade do IVE, o Instituto Wesleyano de Educação, também é dar a esse pastor a habilidade para compor uma equipe ministerial. Porque quando a gente fala de equipe ministerial, o que você pensa? Num presbitério, às vezes, que não está em pleno funcionamento mais. Você pensa numa junta diaconal que, às vezes, não tem tempo para exercer o serviço na igreja local, e aí você se sente mão amarrada. Mas quando você prepara esse pastor para que ele possa olhar para a sua igreja e ativar ministérios que são essenciais dentro da igreja local, só para me encerrar, para você ter uma ideia, nessa questão de nomeação, que é a sua pergunta para mim, e essa composição, eu lamento muito a gente não ter chegado nesse concílio a uma consciência que a junta diaconal, ela não é o único órgão de serviço dentro da igreja, porque ministério é serviço. A gente poderia ter saído de lá com uma junta dividida em pelo menos 3 setores. Um setor que é financeiro, porque uma boa parte... Quem é aquele cara que quer servir mesmo, trabalhar, receber, abraçar? Ele não está nem aí do jeito que está sendo conduzido as finanças da igreja. Ele confia no pastor, ele confia no tesoureiro, e essas reuniões são até chatas para eles, porque ele é o cara executivo, entendeu? Ele não é o administrativo. Pô, o irmão levantou lá perguntar por que um mês gastou R$200 com telefone, o outro 300. Isso para ele é um absurdo, enquanto para o outro administrativo ele quer saber, ele quer entender, entendeu? Então, se a gente consegue, por exemplo, organizar a nossa junta diaconal em uma financeira, a outra de planejamento e a outra de execução, sem que ela precise sentar e ter responsabilidades que eu tenho sobre tudo, é um excelente ganho. Mas a grande pergunta é, nós pastores estamos preparados para lidar com essa junta diaconal, onde você tem 5 ou 6 membros que compõem uma comissão fiscal, financeira na igreja local, outra governar essa outra equipe que é executiva, está na porta, apertando a mão, recebendo estacionamento, praquinha, boas-vindas e tal. Então, assim, é um desafio, viu, meu coordenador, né, da área teológica, e está aqui o nosso coordenador da área ministerial, habilitar esse pastor para lidar nessas áreas. E aí eu acho que os ministérios hoje, talvez ele seja como aquele cego que Jesus curou em 2 etapas,
né? A primeira vez ele enxergou o homem como árvore, né? Então eu acho que o ministério é essa visão que a gente está tendo ainda da primeira fase. Uma árvore, mas a gente sabe que é um homem, mas o que a gente está vendo é uma árvore. Mas vai vir a etapa, né, onde a gente vai ter uma visão clara do lugar dos ministérios na igreja locais, da importância dele na vida da igreja. Eu estou acreditando muito nisso, né? Então, eu acrescentaria um detalhe aqui que o pastor Aguinaldo está falando. É inegável que o mundo mudou. A sociedade está em mudança, mas mudança rápida. E uma mudança de linguagem também, e uma dinâmica muito maior. A igreja precisa compreender isso. Ela não pode, de maneira nenhuma, e vamos deixar claro isso, negociar os seus princípios, os seus valores, suas crenças, sua base de fé. Porém, a linguagem, como ela entrega isso para as pessoas, é muito importante. Precisa ser entendida e compreendida. Esse foi sempre o diferencial do Evangelho de Cristo Jesus, na evangelização, comparado a outras correntes. Por exemplo, se você ver o islamismo, ele tem muita dificuldade em relação na evangelização por causa dessa linguagem, ele não troca. O Evangelho de Cristo não, ele não negocia a centralidade de salvação em Cristo, mas ele modifica a sua linguagem. Então a linguagem da igreja moderna, da década de 80, 90, da entrada do ano 2000, da virada do milênio, foi uma linguagem. A gente precisa outra. Os ministérios vêm nessa dinâmica. Agora, lógico que com isso gera algum choque para aquele que está ainda na estrutura de departamento? Sim, mas a gente pode amenizar essa ideia desse choque dizendo a essas pessoas: espera aí, você não vai perder o seu lugar. Pelo contrário, vai ter mais trabalho. Porque olha só, o ministério tem muito mais trabalho. Eu até brinquei no domingo na igreja e disse lá que eu vou botar uma plaquinha lá embaixo: há vagas. Porque a gente vai precisar dessa liderança, como você falou. Então, se conscientizar o pessoal de que não é jogar a antiga liderança para escanteio. Não, acabou, esse é o tempo. Você que era departamento de adulto, o jovem não vai fazer mais nada, agora é ministério. Não, pelo contrário, é essa turma mesmo. É esse pessoal com experiência, que tem experiência, precisa ser capacitado, orientado, ok. Então, esse aproveitamento certamente vai amenizar a resistência do pessoal em achar que o ministério vai desestruturar a igreja. A outra questão é em cima dos pastores, de que há um temor de que centralize na mão do pastor e torne esse pastor um ditador. Esse instrumento, essa questão do ditador, isso pode ser feito também na própria estrutura que a gente tinha. Com certeza. Esse cara pode aparecer. E aí a correção para que não haja esse ditador, esse autoritário, são outros instrumentos que vai corrigir. Departamento e ministério não corrige essa questão do autoritarismo do pastor. São outros instrumentos. Muito bom. Eu sei que o nosso tempo aqui hoje, né? Que coisa boa. Vocês estavam falando, Deus assim me fez lembrar. Eu estava conversando com o pastor Lídia Fagundes, que vocês conhecem, né? Eu falei, poxa, a gente precisa pegar algumas pessoas exponenciais em áreas específicas e pagar um almoço para essas pessoas, para aprender. E nós falamos do Aguinaldo, nós falamos do Eli, mas... vai vir almoço aí, Eli. Eu vou cobrar isso aí, viu, William? Viu, William? Vou cobrar esse almoço aí, pô. E deu essa oportunidade para a gente estar aqui e conversando e aprendendo. E você aí que está nos assistindo, esse papo que nós tivemos com esses homens abençoados e a sensação que a gente sempre tem quando encontra eles, né? A gente cresce. Toda vez que eu te encontro, pastor Aguinaldo, eu cresço. Que bom. Eu sou abençoado, eu cresço, pastor Eli, quando eu te encontro, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E as considerações finais, né, de vocês aí, para a gente poder, aquilo que está no coração de vocês, tá? Para a gente poder terminar. Só dizer aqui, Coutinho, que a secretaria, né, está abrindo vários canais de comunicação, porque ela sabe que quanto mais ela comunicar agora, menos impacto ela vai causar, né? Vai minimizar
lá nas igrejas locais. Então, assim, o canal da oficial IMW, seja no Instagram, Facebook e também no YouTube, sempre vai ter programas como esse, seja um podcast, seja uma live que nós gravamos para discutir de alguns temas específicos, seja alguns comunicados especiais. Então, assim, passe a seguir as nossas redes sociais, Oficial IMW, é o canal da denominação, né, o nosso canal oficial, e lá existe uma demanda. Uma das coisas que eu tenho aprendido, preguei sobre ela agora, quando Satanás quer neutralizar uma pessoa, ele tenta mantê-lo no engano, né? E quando ele quer destruir, ele isola essa pessoa e faz dela uma presa fácil. E eu penso que se você nos ajuda a compartilhar, né, todas essas ideias, esses pensamentos, essas conversas, você está contribuindo para uma igreja melhor, né? Olha, tem explicações lá, o pessoal está tentando se encontrar, está tentando se falar. Então, quero fazer desse momento aqui, te agradecer por esse espaço, para que a gente possa levar essa geração a ouvir mais, né? Porque a Bíblia diz que aí está a preciosidade da vida, né? Em ouvir mais, né? A sabedoria está no ouvir mais. A gente levar eles a ouvir um pouco esse tempo e a gente ir encontrando o caminho. Deus abençoe, muito obrigado. Que o Instituto Wesleyano de Educação tenha êxito em tudo que está planejando pela frente aí. Amém. Pastor, Amém. Que faz parte da equipe fixa, né? Estará conosco aqui nos próximos podcasts. Fala um pouquinho também, né? Não, só dizer que foi um prazer enorme conversar. Eu aqui, se o primeiro foi assim, eu imagino os outros, né? Porque, poxa, foi muito legal. Obrigado, pastor Aguinaldo. Bacana demais. Sempre é bom, como o pastor Coutinho falou, a gente sempre cresce ouvindo as experiências e as ideias. E é isso aí, vamos lá, vai ser bom. E tem equipe que está aqui, né? É Douglas, falei certo? Douglas? É Rodolfo. O nome dele você quase acertou. Da mulher você errou totalmente, não é verdade? Sandra e Rodolfo. Me perdoa. Fala aí, para nós aí. Não, é o nosso Rodolfo e a Sandra, né? Alguém falou de uma Patrícia que estava e eu confundi. Então, me perdoe, tá? Se puder editar, pode editar isso aí. O pastor Linton Júnior está conosco também. Faz parte da formação ministerial já, né? Estão gravando também, é um amigo, e nós estamos aí, né, para colaborar. É muito bom estar aqui com amigos, e que você fique atento aos próximos podcasts, o IVE Podcast, formação teológica. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado, amigos, obrigado por esse primeiro podcast, e vocês abrilhantaram, bem? Top demais.